Em 1918, chegam a Morro Grande as primeiras famílias descendentes de imigrantes italianos: Jacinto Biff e Ana Daltoé, João Biff e Hermínia Sartori, Paulo Biff e Luzia Lorenzan, Primo Daniel e Lúcia Biff, Vitório Daniel e Joana Lorenzan, Érico Daniel e Páscoa Castelã, Pedro Daltoé e Genoveva Daltoé, e Torquato Feliciano de Bittencourt e Bernardina Carolina de Jesus. Providentes de Rancho dos Bugres, Morro da Fumaça, Rio Galo, Uruçanga, Vila Nova, Içara e Morro Estevão, Criciúma. Para iniciar a lavoura, derrubava-se um pedaço de mato. O trabalho do corte das árvores era perigoso. Eram cortadas a machado e corria-se o risco de cair na cabeça dos desmatantes. Feitas as derrubadas e queimadas, plantava-se milho, arroz, feijão, abóbora e batata doce. A atividade que inicialmente sustentou a economia do povoado foi a fabricação de açúcar e cachaça, que eram vendidos para os serranos ou tropeiros, que desciam a serra com suas mulas para trocar charque e queijo. Havia em todo o povoado mais de 10 engenhos de açúcar. Criava-se porcos para engorda, que depois de mortos e limpos, eram levados em carros de bois até a estrada de ferro em Maracajá, com destino ao porto de Laguna. Posteriormente, passavam a vender para a fábrica de banha de Meleiro. A primeira atafona que surgiu foi a de José Maganhim. Para ir à atafona de Sangão, perdia-se 3 a 4 dias de viagem. Levava-se de 4 a 5 sacos de milho no carro de boi. Era um sofrimento para garantir a cotidiana polenta cozida num caldeirão de ferro. O arroz era descascado no pilão. O pão era cozido num forno de barro que ficava fora de casa. De manhã comia-se polenta, queijo, fritaia, salame ou charque. Às vezes levavam uma chaleira de café e pão para a roça. Ao meio-dia comia-se feijoada, arroz, carne e salada. À noite, minestra e queijo. Macarronada e vinho só nos domingos. As primeiras casas eram humildes, cobertas de palha ou de tabuinhas. Possuíam de 4 a 5 quartos, dependendo do número de filhos, que geralmente eram de 10 a 12. Uma sala grande por causa dos bailes que aconteciam. Uma cozinha com fogão de tijolos, prateleira e uma mesa com 2 bancos compridos. Uma despensa para se guardar a comida. Algumas casas eram todas forradas e outras menos a cozinha. Banheiro não havia. Usavam um matinho. O banho era tomado nos sábados e os homens se banhavam no rio e as mulheres faziam o banho de canequinha. Não havia energia elétrica. As residências eram iluminadas por meio de lamparinas de querosene, que eram fabricadas em ferrarias em folhas de Flandres. Havia nas primeiras famílias o interesse, a preocupação de que seus filhos aprendessem a ler e escrever. Mas, devido às dificuldades enfrentadas, tais como falta de recurso, necessidade de que os filhos ajudassem nas roças, distância até a escola mais próxima, mais ou menos 12 quilômetros, isso não era possível. Conseguiram então que viesse alguém de Meleiro para iniciar as primeiras aulas no povoado de Morro Grande. Cesarina Machado foi a primeira professora e lecionou inicialmente na casa do Sr. Pedro Daltoé. Em 1919, foi construída a primeira escola municipal.
em 1953, passou a ser escola estadual. E 1965, escola reunida. Em 1968, foi inaugurado o Grupo Escolar Ana Machado da Altoé, onde em 1974 foi elevado à categoria de Escola Básica Ana Machado da Altoé, com funcionamento inicial da 5ª série do 1º grau, mantida pelo governo do estado. Em 1918 foi construída a primeira capela de madeira, onde hoje situa-se um pequeno jardim público. Com o aumento da populacional no mesmo local, foi substituído por uma de alvenaria em 1952. Em 1965 foi inaugurada a igreja atual, sendo escolhida como padroeira Santa Cruz. Todos os domingos o povo se reunia e, quando não havia padre, rezavam o rosário e entoavam cânticos à Virgem. O padre só vinha uma vez por ano, onde aproveitava para fazer todos os batizados e casamentos. Quando alguém era acometido de alguma doença, se apegavam aos santos na possibilidade de salvar seus entes queridos. As mulheres divertiam-se, quando seus pais permitiam, nas tardes dançantes e alguns bailes. Depois de casadas, iam a festas religiosas, casamentos e visitavam as comadres que haviam tido bebê. O esporte predileto dos homens era o jogo de boche de pau, jogo de cartas, bisca, burro e 3-7.